Falar da pandemia parece inevitável, já que ela pegou o mundo de surpresa, deixando todos sem muita alternativa, acompanhados apenas por uma frustração dispersa e um gosto amargo na boca. Diante desse choque de realidade, muitos falam dos riscos de sair de casa e expor o próprio corpo ao perigo do vírus, como se o problema fosse apenas orgânico ou material. Todo mundo diz, sempre que sair de casa, siga os procedimentos, como o uso de luvas, máscaras, além de vários e vários cuidados. Mas isso não significa dizer que dentro de casa, dentro da nossa própria casa, estamos seguros. O espaço doméstico é um verdadeiro universo cheio de desafios e crises, principalmente nesses dias que seguem. Qual o impacto de um vírus quando ele invade a segurança e conforto do nosso lar, gerando ansiedades, depressões e outros quadros psicológicos? Então, olá, sou o Thiago Pinho, mediador da nossa mesa virtual de hoje sobre os impactos psicológicos da pandemia. Não esqueça de curtir nosso canal e lembre que todo domingo temos um novo vídeo como esse. Além disso, não esqueça também que temos uma plataforma de ensaios, soteroprosa.com, cheia de muita informação com responsabilidade. Comigo hoje temos Sara Ferraz, psicóloga graduada pela UFBA e terapeuta cognitivo-comportamental, Francisco Silva, graduado em economia pela FACEBA, graduado mestre e doutor em filosofia pela UFBA, Mônica Veras, psicanalista e psicóloga clínica, ex-professora da UFBA, presidente da NAPSI, que é o Núcleo de Formação em Psicanálise, além de ser palestrante nacional e na França, e, além disso, exerce a psicanálise há 40 anos em seu consultório em Salvador e Aracaju. Primeiro, vamos ouvir um pouco de Sara sobre esse novo desafio que se apresenta no campo da psicologia. Sara, é com você. Olá pessoal, Thiago, Mônica, Francisco. Então esse assunto, né, é um assunto muito importante no momento atual e eu penso muito que, como o Thiago falou, crise, né? Esse nome, crise, que está gerando, é uma crise externa que está gerando também várias crises internas, né? E essa palavra crise vem do grego, né? O significado dela é momento de decisão, cruzamento de caminhos. Então, ela é bem simbólica, tanto para a questão externa como para a questão interna, né, que a gente está vivendo nesse momento. Bom, trazendo alguns dados, né, eu queria trazer alguns dados no início desse vídeo da gente hoje, dessa questão da incidência da depressão e da ansiedade que está acontecendo, né, os números que estão acontecendo nesse momento. Teve uma pesquisa recente do Instituto de Psicologia da UERJ, né, que apontou que no início, né, lá nos meados de março, a incidência de depressão estava em 4% das pessoas que foram entrevistadas, né? Eles fizeram uma triagem online, né, com algumas pessoas, e a porcentagem era de 4% para depressão e 8% para transtornos de ansiedade, né? E lá no final de abril, né, no caso, a gente já está até quase um mês depois desses dados aí, mas no final de abril, isso dobrou, passando da depressão 8%, né, e alguns transtornos de ansiedade, estresse, enfim, 14%. Então, isso demonstra, né, uma incidência muito maior desses transtornos, né, dessas condições, eu diria, no momento que a gente está passando, né, dados reais aí do que está acontecendo. Mas, como eu estava falando, crise externa que provoca crise interna. Tiago até estava falando alguns elementos aí, por exemplo, estamos confinados, né? Então, para a questão da depressão, tem muito esses dados do isolamento, né? Tem a questão também de que antes a gente estava numa vida frenética, né? No nosso ritmo de vida frenético, e a gente teve que se recolher. Nós também vivíamos muito, estou falando aqui no geral, né? Não é específico de cada um, mas todo mundo vivia muito pelo olhar do outro também. E agora a gente está isolado. Então isso pode provocar, né, muitas questões que podem levar à depressão, além da questão do isolamento físico mesmo, né, de estarmos longe dos nossos entes queridos, amigos, não termos os nossos círculos de convívio normal, que a gente tem até de trabalho, enfim, para algumas pessoas. E relacionado mais à ansiedade,
a gente pode perceber muito essa questão de tentar prever o futuro, né? Pensamentos catastróficos, o que vai acontecer diante de toda essa situação, a questão da incerteza, da falta de controle do que está acontecendo com todo mundo, né? Com o mundo em geral. Então, o que vai acontecer diante do vírus? O que vai acontecer diante do meu universo micro também, da minha família, questões financeiras? Tudo isso pode provocar, né, tanto baixa de humor, que leva à depressão, como algum transtorno, né, de ansiedade. Francisco, o que você acha dessa situação toda? A filosofia, ela tem, os filósofos têm se posicionado de maneira muito firme nesse debate. Alguns filósofos têm se destacado, né, acerca disso, tentando trabalhar uma maneira, como você acabou de falar, uma maneira do que virá, uma pós-pandemia. O que seria isso? Trabalhando com uma certa noção de subjetividade também. Eu gostaria de tratar aqui a maneira como pensam alguns filósofos. 3, a gente poderia ver mais, mas talvez não dê tempo, nem de terminar esses filósofos. Mas, por exemplo, tem um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que é um filósofo que tem assumido um protagonismo nessas discussões, e ele já trabalha com certas noções da área médica, como a noção de TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, síndrome de burnout, depressão, que essas três doenças, elas estão potencializadas na sociedade que a gente vive. E, recentemente, ele escreveu um artigo, isso foi em 22 de março, para o El País, um jornal muito famoso, intitulado Coronavírus de Hoje e o Mundo de Amanhã. E nesse artigo, ele começa defendendo a hipótese de que os países asiáticos, os estados asiáticos, Japão, Coreia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, eles estariam lidando melhor com essa situação, com a crise, né? E por quê? Porque segundo ele, há uma mentalidade autoritária que ela é proveniente do confucionismo. Então, as pessoas tendem a aceitar as regras impostas pelos estados. É interessante esse conceito de mentalidade autoritária, que fazendo uma analogia com o conceito de Hannah Arendt de mentalidade alargada, que é a ideia de poder ouvir várias pessoas e pensar a partir de outros pontos de vista, aceitando outros pensamentos, tomar uma decisão, ou seja, isso aumentaria a minha capacidade representativa e validaria as minhas conclusões, as minhas opiniões. A mentalidade autoritária, ela é o inverso. Ela é uma força que vem de fora, heterônoma, e se impõe sobre o sujeito. Só que o que ele destaca nesse artigo é o excesso de vigilância digital. E que isso, para os países europeus, seria um absurdo pensar isso. Por exemplo, ele vai dizer que um cidadão que sai da estação de Pequim, do metrô, ele é vigiado por uma câmera que mede a sua temperatura. E se por acaso essa temperatura estiver acima de um determinado padrão, as pessoas que sentaram ao redor dele nessa viagem recebem a notificação pelo celular, para que tomem as providências cabíveis em relação ao cuidado de si, né, de sua saúde. Enfim, tem outros filósofos que a gente vai discutindo à medida que a gente for fazendo um debate. Eu queria apresentar mais dois, né, posteriormente, Sloterdijk e Zizek, que têm posições diferentes sobre essa situação. A propósito, a China criou também, segundo o um sistema de crédito social. O sujeito ele recebe pontos de acordo com a sua conduta, por exemplo, através do sinal vermelho, perde pontos, mas pediu comida saudáveis pela internet, ganha pontos. Isso pode influenciar, por exemplo, até na perda do emprego. Então, é uma sociedade extremamente vigiada. Né? E ele pergunta o seguinte: como seria essa relação, essa biopolítica digital que acompanha uma psicopolítica digital?
para ele, por exemplo, que vai discordar de Zizek, ele diz que Zizek está enganado. Por que Zizek está enganado, segundo ele? Porque Zizek acredita que o vírus deu um golpe mortal no capitalismo. Zizek escreve um livro chamado Pandemia, Covid-19 e a Reinvenção do Comunismo. E ele acredita que o vírus trouxe um novo vírus, um vírus do pensar. Pensar em quê? Uma sociedade alternativa, que tem outras bases, formada por solidariedade e cooperação global. Então, dizer que vê a possibilidade de emancipação social que o vírus trouxe, né? E Byung-Chul Han não vai defender isso, vai dizer que são as pessoas que promovem isso, e não o vírus. Um outro filósofo, agora por fim, que é o Sloterdijk, que é um filósofo alemão, ele deu entrevista, ele já está com 72 anos, ele deu entrevista ao jornal também, El País, por telefone, e ele vai afirmar que a esfera do consumo ela é baseada numa produção coletiva de atmosfera de frivolidade, ou seja, de coisas inúteis. E com a pandemia, isso foi rompido, né? E ao ser rompido, ele permite a possibilidade de uma visão compartilhada de imunidade. E essa seria, portanto, a grande questão para Sloterdijk da filosofia e da política que virá, né? A imunidade. E, portanto, ele propõe uma declaração, assim como tem a Declaração dos Direitos Humanos, ele propõe uma declaração geral de dependência universal, que nós estaríamos agora numa relação de interdependência e que trabalharíamos, portanto, um conceito de co-imunidade, que é baseado em aspectos de solidariedade biológica e coerência social e jurídica. Então, substituiria a noção de competição pela imunidade por uma nova consciência da comunidade. E quando foi perguntado acerca dos estados, dos Estados-nações, ele disse que não haveria problema, apesar de acirrar, no momento em que um país cuida de si, do autocuidado, ele vai preservar o outro. Então, ele acredita que isso possibilitaria a criação de estados fortes, isso é um problema, mas porque poderia comprometer e afetar as liberdades democráticas. Mas todo esse cenário é para mostrar como os filósofos eles estão preocupados sobretudo com pós-pandemia, como isso vai afetar as nossas relações. Inclusive, depois a gente vai retomar isso. Esse assunto é interessante. Agora eu queria ouvir Mônica sobre sua opinião, o que é que está acontecendo, o que é que você está vendo nos últimos tempos, qual é a sua abordagem. Bom, como eu sou psicanalista, né, eu tenho que ter sempre o olhar da psicanálise, que é o olhar do inconsciente. Boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite, o Tiago, a Sara, o Francisco, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho feito uma leitura muito da ordem da significação desse vírus, né? Que para a psicanálise é algo que vem de fora do sujeito, vem do real, né? Que para a psicanálise o real é exatamente aquilo que não tem simbolização possível, e o exemplo mais flagrante do real é a morte, porque a gente pode fazer um tecido simbólico para explicar a morte, mas não pode realmente descrever a morte, a própria morte. Então, existem situações humanas que nós não temos palavras para poder realmente falar sobre elas. Então, podemos ter hipóteses, podemos ter várias leituras, mas não sabemos o porquê desse vírus e qual a finalidade, como surgiu, se é uma mutação, se é um vírus criado, se é uma questão do acaso. Não temos essa resposta. Então, toda vez que o humano se defronta com o significante para a psicanálise da morte, que é aquilo que você não pode dar uma explicação, nem pode falar como vai ser a sua própria, só pode falar da morte do outro, nós somos impactados inicialmente com a sensação de impotência, né? Exatamente esse vírus toca o que os analistas lacanianos falam de uma franja do real. O que é uma franja do real? É como se ele tivesse uma grande ameaça, né? Uma espada de Damocles sobre a nossa cabeça, em que qualquer situação que vivemos podemos ser contaminados. Então, temos que seguir regras, temos que fazer coisas, e mesmo assim ainda corremos o risco de, com tudo isso,
sermos contaminados. Então, isso gera no humano uma sensação de falta de controle na própria existência, coisa que era uma falácia, porque, na realidade, a impermanência marca a subjetividade humana. Você não sabe o que vai acontecer no próximo minuto, com vírus e sem vírus. Só que esse significante da impermanência, porque a gente acha que tudo é permanente, e a gente precisa se sustentar na permanência para aguentar exatamente a única certeza que seria a morte. Então, a gente faz prestação para pagar em não sei quantos anos, achando que vai estar vivo para honrar a última parcela, a gente se programa para as férias, a gente faz planos para uma viagem daqui a um ano, ou seja, sempre a gente está se projetando para o futuro, tendo uma garantia interna, psíquica, de que isso é possível. Nunca como uma hipótese, mas como uma certeza. Quando, na realidade, a única certeza é a morte. E a vida que é uma hipótese, mas nós usamos o oposto. Achamos que a vida é a certeza e a morte é uma coisa que pode um dia acontecer com os outros e com a gente, sabe lá quando, não vamos pensar nisso. Todos os sofrimentos advêm de uma necessidade imperiosa de prever, de uma necessidade profética, de saber o que vai acontecer. Então, você vê isso na filosofia, você vê isso na economia, nos estatísticos, uma necessidade imperiosa de prever. Por quê? Por que não viver e deixar acontecer? Então, é exatamente as garantias simbólicas. Quando a gente ouve o Francisco falar de 3 filósofos, todos estão construindo garantias simbólicas. É o tecido necessário para apaziguar a angústia. Então, cada um vai encontrar o seu tecido da sua forma, né? Prevendo situações para o mundo, prevendo situações de toda ordem, nomeando o que é o final do capitalismo. Todas essas palavras, todos esses saberes são estratégias humanas, não são ruins, não são errôneas, são necessárias. Mas cada um está construindo um arcabouço, um tecido simbólico para dar conta daquilo que não pode simbolizar. Sobre esse debate, eu acho interessante, uma coisa que a gente já discutiu até antes no grupo, em outros lugares, é que, apesar de ter várias tentativas de interpretar a realidade, né, da psicanálise, da psicologia e da filosofia, você tem um indivíduo lá fora que ele está desesperado e, às vezes, ele lança a mão de uma retórica pragmática. Ele quer algo que dê certo, ele quer algo que funcione. Então, ele quer algo eficaz. Minha pergunta nesse cenário pragmático de demanda mesmo desse outro que está sofrendo e que é apaziguador seria o seguinte: como a psicanálise ou a psicologia ou a filosofia lidam com essa demanda do outro, que é uma demanda às vezes simplificada, é uma demanda emergencial, a gente talvez não tenha tanto tempo para formular e criar estratégias de sentido. A pergunta é como é que a gente lida com esse outro que está pedindo por resposta agora, aqui, né, e nesse exato momento. Olha, eu posso até pegar a sua pergunta logo, porque é um pouco continuação da minha fala anterior. Eu posso dizer que eu estou atendendo meus pacientes online, né, pela primeira vez na vida, pacientes que eu a vida inteira atendi presencialmente e que eu estou agora, a única ferramenta é o Zoom e as consultas virtuais, né? Então, o que eu acho que o analista, no caso, o analista que escuta, né, ele pode oferecer, o melhor que ele pode oferecer é acolher essa angústia do paciente, tá? Exatamente você, por exemplo, o referencial da psicanálise, ele é um tanto quanto rígido quanto a não intervenção do analista, uma série de coisas, mas é uma situação emergencial. O paciente não está no divã, o paciente não está associando livremente, o paciente está no cara a cara, olho no olho, ele quer de mim uma resposta, ele quer de mim uma alternativa, ele quer de mim caminhos para seguir, ferramentas. É como se ele tivesse, o analista, ele sai um pouco do lugar clássico do resto, como se diz na psicanálise, é o objeto e o sujeito é o paciente, e são 2 sujeitos que estão se olhando através de uma câmera, tem um terceiro olho. Então, é uma mudança, primeiro é uma mudança de paradigma total no atendimento psicanalítico, que eu faço há 40 anos. Mônica falou, né, várias coisas bem similares ao que eu tenho trabalhado também com os pacientes, né? Eu já tinha uma experiência de atendimento online, mas é muito diferente, né? A gente tem que atender todos os presenciais online. A questão da falta de controle, como você trouxe de forma perfeita, né? E eu sempre falo muito sobre isso, o Thiago sabe.
né, já escrevi até um texto sobre isso, que, na verdade, a gente nunca teve controle. Só que a gente tinha uma ilusão de controle, né? E aí Exatamente. agora está materializado a nossa falta de controle, e aí Verdade. isso gera, né, uma confusão interna terrível. E eu acho que uma outra coisa também que está acontecendo, né, que é importante trazer, é que as pessoas estão podendo se olhar mais. Então, às vezes, coisas que você vinha levando com a barriga, questões, né, mesmo estando em terapia, às vezes, né, pela sua rotina frenética, como eu tinha falado antes, você não estava deixando aparecer, né? Isso aí apareceu. Então, como Isso. lidar com isso, né? Tudo só para falar do alcoolismo rapidinho, porque eu acho que tudo que é da ordem do excesso, da clínica do excesso, vai ser potencializado. As pessoas Uhum. também estão comendo demais, estão comendo muito Isso, e estão isso. engordando muito, entendeu? É. Então, fumando mais, bebendo mais. Antes de dar essa resposta, eu quero fazer um registro, que eu não fiz no início, que a doutora Mônica, minha professora de psicanálise, eu tenho muita honra de estar aqui na presença de Isso. vocês, né, na presença da professora. E dizer o seguinte, eu não sei se a filosofia ela tem uma resposta precisa para isso. A filosofia, de modo geral, o que a gente tem visto, é trabalhado com pós-pandemia. E concordo plenamente com a doutora Mônica quando ela disse que são criações que tentam aprender o simbolizar algo que não pode ser simbolizado. Mas acredito também que a filosofia ela consegue lidar também, conversar, dialogar com a psicanálise, com a psicologia, com as outras ciências também, com as ciências sociais, e se perguntar qual o sentido disso que estamos vivendo. Eu acho que esse é um caminho. Entretanto, eu quero, como eu sou filósofo, mas economista também, formação, a gente não teria tempo de trabalhar isso nesse momento, mas são outra coisa que é importante também. A Covid-19, ela é democrática, mas ela comete pessoas em condições sociais diferentes. Então, a economia, nesse sentido, uma família que vive num cômodo só e que são várias pessoas que estão ali nas favelas do nosso país, elas estão indefesas em todos os aspectos. Uhum. E aí a economia entraria com mais força, ou seja, a necessidade de fazermos um plano econômico, assistencial para essas pessoas, para todos, na verdade, mas sobretudo para as pessoas que também estão em situação de rua. Então, essa é uma necessidade imperiosa, porque senão as pessoas vão morrer de fome. Sim. E vai acontecer, antes disso, pode acontecer, saques a supermercados e lojas. Os economistas têm apontado que setembro será um mês caótico e que se aproxima uma grande crise econômica. Existe já debate sobre isso. Então, a nossa postura em relação ao que virá depende de agora. É isso, eu queria agradecer a vocês. Na verdade, o debate de hoje foi muito mais um aperitivo, só para provocar mesmo as pessoas. Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades no futuro para convidar vocês para falar muito mais do que 20 minutos ou 30 minutos, que é o tempo médio nosso. O vídeo vai ser liberado no domingo, né? Então, queria agradecer a Francisco, a Mônica, a Sara. Muito obrigado por estarem aqui, por fazer parte desse debate do Soteroprosa e lançar um pouco de luz ou não, né, na cabeça de algumas pessoas, porque às vezes a gente quer provocar dúvida e reflexão, enfim, incomodar de vez em quando. E vocês fizeram um bom trabalho. Agradeço muito a vocês e ao pessoal que está assistindo a gente. Quem tiver curiosidade, vai lá no YouTube. Todo domingo tem um vídeo especial como esse. Não esquecer que temos o portal soteroprosa.com com mais ensaios e polêmica, enfim. E é isso. Até mais, até a próxima e muito obrigado. Obrigado a todos.